Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conto mitológico nórdico incrivelmente vívido, onde uma rixa de sangue se transforma num espetáculo completamente absurdo diante dos nossos olhos. O que começa com uma tensão pesada e ameaça de guerra, acaba evoluindo para a história de um acordo bizarro e, no fim das contas, de um casamento totalmente fadado ao fracasso. É uma daquelas narrativas cheias de reviravoltas divinas que, por incrível que pareça, nos ensina muito sobre negociação e diferenças irreconciliáveis. Vamos lá? Para a gente entender o nível absurdo da tensão aqui, a história começa com uma giganta furiosa chamada Skadi. Ela vem do país gelado de Thrymheim e simplesmente invade os portões de Asgard, exigindo uma compensação severa. E o motivo é de arrepiar. Os deuses haviam queimado o pai dela, o gigante Thiasse, até não sobrar quase nada. Fizeram uma fogueira gigantesca e deixaram intactos apenas os olhos dele, que acabaram virando 2 estrelas no céu. E como a gente pode imaginar, ela não ficou nem um pouco tocada com essa homenagem cósmica. Ela exige um preço altíssimo por essa perda. Parte 1. A exigência de vingança de Skadi. Vamos dar uma olhada nesse incidente inicial. Pois bem, Odin tenta ser diplomático. Ele chega com uma abordagem gentil, oferecendo um enorme baú abarropado de ouro e joias preciosas, peças divinas feitas pelos melhores anões do universo. O negócio era deslumbrante. Mas a Skadi recusa na hora e de um jeito muito feroz. Ela pega aquilo tudo, nota que cabe facilmente na palma da sua mão colossal e diz que não vai ser comprada por essas, nas palavras dela, ninharias. E aí, para choque de todo mundo, ela dá um chute no baú que voa pela janela feito um balão. É nesse momento que ela lança o ultimato. Ou ela leva a vida de um deus agora mesmo, ou todos os gigantes de Thrymheim vão invadir o lugar. Com essa ameaça, o grande salão de Odin simplesmente esvazia. Todo mundo foge em puro terror. Seção 2. A bizarra rotina de comédia de Loki. É aqui que a situação muda de figura. Quando a diplomacia de Odin e a força bruta falham, o absurdo entra em ação. O sempre imprevisível Loki decide ficar e tentar desarmar a ira dessa giganta com pura comédia física. Um verdadeiro estilo pastelão. Ele começa com uma dança extravagante, chega de saltos e acrobacias malucas, mas aí para quebrar a tensão de vez, ele apela para o extremo do absurdo. Ele se amarra a um bode, por uma parte, digamos, altamente sensível e inesperada do seu próprio corpo, e deixa o bicho arrastar ele pelo salão de um jeito grotesco, gritando feito um demônio. A cena é tão incrivelmente bizarra que funciona. A Skadi passa de uma fúria assassina para gargalhadas incontroláveis, implorando para ele parar com aquilo. O que é realmente brilhante aqui é a virada travessa do Loki. Aproveitando que ela tá ali, rindo de guarda baixa, ele lança uma ideia completamente inusitada. Ele vira para ela e convence a giganta de que simplesmente matar um deus de Asgard é muito pouco. Por que não martirizar um deles com os laços de um casamento? É um momento genial de falsa seriedade, jogando com aquela longa tradição de uniões entre deuses e gigantes. Skadi pensa um pouco e, por incrível que pareça, acaba gostando da ideia. Parte 3. O concurso divino de pés. Skadi aceita a trégua, mas impõe uma ressalva gigantesca. Ela faz questão de escolher o próprio marido. E os deuses gelam, porque todos sabem exatamente quem ela tem em mente. Desde que chegou a Asgard, ela não tirou os olhos de Balder, que era, sem sombra de dúvida, o deus mais bonito de todos. Então Odin e Loki bolam um plano, um encontro às cegas ridículo para evitar que ela simplesmente aponte para o Balder. Primeiro convidam a giganta para um banquete cheio de comidas apimentadas. Aí, para curar a sede, enchem a moça de hidromel a noite toda. Quando ela finalmente exige fazer a escolha, os deuses se escondem atrás de uma grande cortina escura. A regra era bizarra. Ela teria que escolher seu futuro marido, olhando apenas para os pés que ficassem de fora da cortina. Imagina a cena. Uma fila de pés divinos em exibição. Skadi dá risada, mas começa a raciocinar. Ela usa lógica. Se o Balder é o deus mais maravilhoso e lindo do mundo, é óbvio que os pés dele também seriam perfeitos, os mais limpos e sensacionais de todos. Então ela analisa bem a fila e aponta, cheia de convicção, para o par de pés mais impecável que estava à esquerda. A cortina cai e, surpresa, temos uma reviravolta chocante. Ela não escolheu o Balder. O dono daqueles pés sensacionais era, na verdade, Njord, o deus Vanir dos mares. No primeiro momento, Skadi se sente um pouco enganada, claro, mas acaba cedendo. Afinal, Njord não é feio, é dono de um império marítimo gigante no seu palácio em Noatun, e bem, os pés dele realmente eram imbatíveis.
E o Njord, ele que já estava farto daquela solidão oceânica, fica vibrando de felicidade com o casamento e concorda na hora com a única exigência da Skadi: andar sempre descalço. Seção 4. Um casamento descombinado. O festão de casamento acontece em Asgard, e logo depois, os pombinhos vão curtir a lua de mel no palácio no fundo do mar do Njord. Mas, gente, as coisas desmoronam muito rápido. A incompatibilidade entre uma giganta das montanhas frias e um deus das profundezas do mar aparece de cara. A vida a dois vira um absoluto pesadelo sensorial. Na casa do mar, a Skadi detesta tudo. Ela odeia ver a pele dela enrugada, sentindo que tem 120 anos. Não suporta a umidade, aquele gosto eterno de sal e o pavor de ver tubarões gigantes e soltos rondando a casa dela. Já quando eles tentam viver nas montanhas de Thrymheim, é o Njord que sofre. O cara entra em desespero com o barulho infernal dos lobos. Até um grilinho cantando à noite tira ele do sério. Ele sente uma agonia profunda com o suor, a sujeira na pele e os ventos uivantes e apavorantes da montanha. É um contraste brutal e francamente hilário. A Skadi resume o asco dela pelo mar com uma frase ótima, dizendo: "Estou me sentindo um pedaço de charque ambulante." Enquanto Njord, já sem paciência com insetos e o cheiro de terra, decreta o fim da estadia nas montanhas, dizendo: "Eu prefiro um tubarão a um mosquito." Apesar do palácio submerso do Njord ser majestoso e das montanhas da Skadi terem todo aquele poder, o conforto íntimo dos dois é completamente destruído por esses ambientes opostos. Não tinha como dar certo. Parte 5. O último acordo. Como resolver isso? A gente acompanha nessa linha do tempo como eles tentam arrumar uma solução. Teve o casamento, a lua de mel desastrosa no fundo do mar, a mudança miserável para as montanhas de gelo, e aí eles tentam um último compromisso logístico. A ideia parecia bem justa no papel. Vamos dividir o tempo. A gente passa uns dias na sua terra e o resto na minha. Mas até isso foi um fracasso monumental. Aquele curto período em que eles se forçavam a violentar a própria natureza para agradar o outro era combustível mais do que suficiente para reacender todas as brigas conjugais de forma ainda mais explosiva. No fim das contas, a sabedoria falou mais alto e o bom senso prevaleceu. Eles perceberam que a verdadeira paz só ia rolar de um jeito, separando tudo e indo cada um viver no seu próprio canto. Solitários, sim, mas em paz nos seus respectivos e doces lares. Num acordo super amigável, eles passaram a se visitar de vez em quando só para matar a saudade, e a regra de ouro para manter a amizade era simples: iam embora correndo antes que a primeira faísca de discussão pudesse sequer começar. Conforme a gente chega ao fim dessa análise, esse conto mitológico antigo deixa no ar uma observação surpreendentemente atual e humana. Será que a verdadeira paz num relacionamento às vezes não se alcança com aqueles compromissos forçados que só geram ressentimento, mas sim com uma distância saudável? É uma perspectiva fascinante, né? Faz a gente pensar, se bater o pé e reconhecer que algumas diferenças são realmente irreconciliáveis, aprendendo a respeitar o espaço do outro. Não seria a solução mais sábia de todas? Uma reflexão, entanto, para levarmos daqui.